galera, Prof. Rei aqui. Hoje vamos trabalhar com um assunto muito especial. Vamos trabalhar com funções logarítmicas. Já vimos definição de logaritmo, que tem a ver com potência, não pode jamais esquecer isso. Já vimos as propriedades operatórias, o que eu considero a coisa mais importante de todas. Já vimos mudança de base, já vimos como resolver equações logarítmicas. Agora vamos formalizar isso, transformando em uma função. Bom, nós vamos trabalhar aqui dando ênfase à sua forma gráfica e ao modelo básico da função logarítmica, que é f de x ou y, tanto faz, igual a logaritmo de x em uma base numérica, em uma base A, onde esta base, não esqueça, sempre maior do que zero e sempre diferente de 1. Definição que tu já sabia das aulas anteriores. Além disso, a gente tem que o que eu chamei de x aqui, o nosso logaritmando deve ser sempre maior do que zero. O que isso implica para a gente como função? Como função, nós passamos a ter uma importância muito grande, porque f de x, função de um domínio, o x é o nosso domínio. Então a função logarítmica, ela já parte de um domínio inicial restrito. Eu não tenho um domínio sendo todos os reais. O meu domínio, quando for logaritmo de x, apenas x, passa a ser esse x maior que zero. Então isto que está anotado aqui no quadro, ele já é o domínio. O que eu quero que fique muito claro para vocês é que nós vamos trabalhar com a ideia inicial, com a forma inicial, digamos, forma básica que eu costumo falar. Só que pode ocorrer, daqui a pouco, dele multiplicar esse x por 2, somar esse x com 1, colocar esse x elevado ao quadrado, e daí tem que pegar toda a expressão, todo o teu logaritmando e fazer com que ele seja maior do que zero, um valor positivo. Professor, não estou entendendo. Quer ver? Vamos pegar um exemplo rapidinho aqui, ó. Imagine que a função seja bem simples, só para tu ter uma ideia. Logaritmo de x menos 1. Professor, cadê a base? Quando não aparece nada, a base é 10, tu já sabe. Mas o nosso detalhe está aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta para destacar. O nosso detalhe está no logaritmando. Então eu não quero que tu decore que o domínio de qualquer expressão onde apareça um logaritmo e o cara transforme em uma função seja sempre x maior que zero. Não, eu quero lembrar da definição de log. O logaritmando tem que ser maior que zero. Então, consequentemente, nessa expressão aqui, tu passaria a ter que o x menos 1 deve ser maior do que zero. Consequência, o teu x deve ser maior do que 1. E esse passaria a ser o domínio dessa função. Fica ligado nisso, porque toda aula eu mando um desafio para vocês. E o nosso desafio hoje estará baseado nessa estrutura. Eu vou mudar a função e vou pedir para vocês calcularem o domínio, tá bom? Mas antes de chegarmos ao final do nosso desafio, a gente tem que compreender a forma gráfica, que é outra coisa que a prova pode cobrar da gente, tá bom? Gráfico muito similar à função exponencial, ele vai ter um comportamento muito próximo, mas eu costumo falar que ele troca os eixos, ele vai ser um comportamento invertido, beleza? Mas muito parecido a uma função exponencial inicialmente, certo? Lembra da aula de função exponencial? Quem não lembra, volta e dá uma olhada. Lá a gente construiu alguns gráficos, no caso 2 gráficos, assim como eu farei aqui hoje, e percebemos um comportamento crescente e decrescente. Hoje vai ser a mesma ideia. Só que vai um pouco mais rápido, vou fazer as contas um pouco mais direto. Mas olha a ideia lá. Então, para montar um gráfico, tu vai fazer a troca de pontos. Então, eu vou escolher alguns valores de x para encontrar a respectiva imagem, para encontrar o nosso y, ok? Eu vou fazer duas construções. A primeira, logaritmo de x numa base 2. E aqui eu quero que tu guarde que tudo que acontecer para essa base 2 é sempre que a nossa base for maior do que 1. Então, quando a base for maior do que 1, a gente vai ter um acontecimento. Agora, no outro exemplo, ó, eu coloquei a base meio. Tudo. Agora, tudo que acontecer aqui para essa base meio é a mesma coisa para qualquer base entre 0 e 1. Professor, estou lembrando que tinha algo a ver lá na exponencial. Sim, na exponencial tinha a mesma ideia. Toda vez que a base for maior que 1,
antes mesmo de fazer a construção, eu quero que tu aguarde. Tu vai trabalhar com uma função crescente. Lá na exponencial isso aqui valia, para logaritmo também vai valer. Agora, toda vez que a tua base for entre 0 e 1, tu vai passar a ter uma função decrescente, beleza? Mesma coisa que a exponencial, só que não esqueça, é para esse modelo aqui, tá bom? Ó, é log de x em uma base. Se o cara começar a pirar muito aqui, não tem muito o que fazer. Pode ter muita variação, inclusive o gráfico pode mudar, essa ideia de crescimento e decrescimento também pode variar. Então quero que tu entenda, é para o modelo inicial, logaritmo de x numa base aleatória qualquer, desde que a base esteja na condição de existência. Mas professor, se tu está falando que pode variar, por que a gente tem que guardar isso? Porque isso é o padrão. A partir de um padrão, tu tem uma boa ideia para depois pensar em algumas variações, tá bom? Entenda que é para logaritmo de x em uma base A, certo? Muita pira, muita loucura, as coisas podem mudar, certo? Mas vamos lá. Então, jogando alguns pontos. Como eu coloquei a base 2, eu coloquei tudo aqui, ó, potência de 2 para a gente fazer o cálculo. Então, o que tu faria, ó? Logaritmo de x. Então, esse x eu vou trocar por 1/4. E vai ficar logaritmo de 1/4 na base 2. Ou seja, tu calcularia f de 1/4. Quanto que é f de 1/4? Lembra que logaritmo, ele passa a ser uma potência. Então, o que tu pensaria assim, ó? 2 elevado a qual expoente para dar 1/4? E vai dar exatamente menos 2. Professor, eu não entendia nada. Deixa eu fazer essa primeira conta aqui para vocês pegarem a manha. Eu vou apagar aqui essas ideias, beleza? Só para fazer um esboço do primeiro cálculo. Não vou fazer todos, vou colocar a resposta direto ali para vocês. Mas a ideia seria a seguinte, ó. Então, quando eu fiz f de 1/4, eu teria isso aqui, ó. Logaritmo, ó, o x vale 1/4. 1/4 no x. Na base quanto? Na base 2. Para encontrar quem? Ó, minha f de x é o y. Para encontrar o nosso y. Como é que resolve log mesmo? Eleva e iguala. Transforma numa potência. Então, olha aqui, ó. Elevou, igualou. Esse é o cálculo que deveria pensar. Então, fica 2 elevado a y para ser exatamente 1/4. Fator 4 é 2 ao quadrado. Então, fica 1 sobre 2 ao quadrado. Propriedade de potência. Está embaixo, passa para cima. 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 2. As bases são iguais, de maneira grosseira a gente tem falado que cortam-se as bases e o y vai valer menos 2. Entendeu o porquê do menos 2 então? Então, para todos os outros tu faria a mesma coisa. Troca o x por meio e acha o resultado. Vamos direto agora, já entendeu a lógica. Aqui vai dar menos 1. Troca o x por 1, resultado vai dar 0. Troca o x por 2, resultado vai dar 1. Troca o x por 4, resultado vai dar 2. Nossa, tu faz muito rápido, eu não entendo. Te mostrei o procedimento para fazer. Tu vai fazer igual a todos os outros para daí pensar em fazer a construção gráfica, tá bom? Não esqueça, qualquer coisa, tu já tem algumas aulas anteriores. Volta e olha a primeira aula de logaritmo para ter uma ideia melhor, beleza? Com essas trocas aqui, eu já deixei anotados os pontinhos para facilitar a nossa vida e já não demorar muito no vídeo. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho lá 1/4 ligado com menos 2. Então, 1/4 mais ou menos por aqui ligado com menos 2. Meio ligado com menos 1. Depois, 1 ligado com 0 e assim por diante. Eu só fiz as ligações dos pontos. E a partir daí, eu vou fazer a construção gráfica. Sempre a mão livre. Vem aqui assim, ó. Então, ele sai lá do infinito. Vem, vai, ó. Neste caso, fazendo essa curvatura que está crescendo, ó. Então, toda vez que a base for maior do que 1, tu tem uma função crescente. Assim como na função exponencial, observe o seguinte, ó. Isto aqui, ele vem muito próximo do eixo y, essa curvatura vem muito próxima do eixo y, mas não vai encostar. Deixa eu fazer uma ideia para vocês entenderem mais ou menos. Perdi minhas canetas aqui, vamos voltar aqui. Aqui, ó, imagine que aqui seja o eixo y. A função aqui, ó, ela vem lá de baixo, vem lá do infinito negativo, ok? Mas ela vem sem nunca encostar no eixo y. Então ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Está indo em relação ao eixo y, mas nunca encosta.
Professor, por que não pode encostar? Porque olha aqui, ó, eu apaguei, né? Mas não esqueça a definição, ó. A gente tem que esse x é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ele não pode entrar na parte negativa. Imagine se ele cortar o eixo y aqui, ó. Se ele encostar e vir para cá, ele vai passar a parte negativa. Então isso aqui nos mostra, inclusive, que o nosso domínio realmente é x maior do que zero, é toda a parte positiva. Entendido isso? Lembra o nome? Qual que é o nome mesmo dessa reta? Perfeita a tua resposta, eu estou aqui de longe, mas eu estou em sintonia, eu estou te escutando. Isso é chamado de reta assíntota, é aquela reta limitadora. Então esse eixo X funciona como nossa reta assíntota, beleza? Vamos para o próximo gráfico ali. A mesma ideia de cálculo, então não vou fazer novamente aqui. Os pontos, inclusive, já estão anotados aqui para gente. Vai lá, ó, faz aquela troca. Então eu começaria calculando f de 1/4 para encontrar o valor do y. Única diferença agora que eu estou usando uma base entre 0 e 1. A base é meio, então ficaria pensamento de logaritmo, potência. Meio elevado a qual expoente para gerar 1/4? Meio elevado ao quadrado, então y dá 2. O professor não entendia nada. Então, tá aqui um rascunho que eu já fiz com uma primeira conta e tu vai seguir exatamente esses passos, apenas mudando a base e o teu x. Agora a base é sempre meio e o x eu estou usando os mesmos. Por quê? Porque eu escolhi trabalhar com um valor que é uma potência de 2, então estou trabalhando apenas com potência de 2. Professor, mas você não escolheu nenhum x negativo? O x não pode ser negativo, logaritmando sempre maior do que zero. Não esqueça. Agora, de maneira mais rápida, vai trocar o x por meio, o resultado vai dar 1. Vai trocar o x por 1, o resultado vai dar 0. Vai trocar o x por 2, o resultado vai dar menos 1. Vai trocar por 4, o resultado menos 2. De novo, qualquer coisa, só fazer o que foi feito aqui. E quem tiver dúvida, estou sempre disponível onde mesmo? Lá na Estrada com os Profs. Manda um direct para mim e eu ajudo vocês sem problema nenhum, tá bom? Agora, fez essas trocas, fez esse cálculo, vai encontrar os pontos para marcar, os nossos pares ordenados. Então, nosso ponto, ó, 4 ligado com menos 2, então 4 com menos 2. E assim por diante. E vai fazer a tua construção. Deixa eu pegar de vermelho de novo aqui, e a construção vai ficar algo em torno disso aqui, tá bom? A mão livre e tu fez a construção. Olha o que aconteceu agora. Tu passa a ter uma função decrescente. E, de novo, isso acontece quando a base está entre 0 e 1. Mesmo caso que a gente teve aqui nessa primeira, ó, reta assíntota, eixo y, não encosta. Professor, mas por que não pode passar para cá? Porque o nosso domínio é sempre x maior do que 0. Beleza essa ideia? Fique esperto, forma gráfica de função logarítmica passa a ser importante. Agora, com esses modelos gráficos que estão aí ao lado, eu quero que tu guarde alguns detalhezinhos, tá bom? Vamos começar com o seguinte. No modelo, quero que fique bem claro, que a gente está trabalhando f de x igual a logaritmo de x na base A. É neste modelo que nós estamos se baseando, pelo amor de Deus. Pode ter variação? Sim, pode. Mas é esse modelo que eu quero que tu fique esperto, porque é em cima dele que a prova começa a trabalhar. Professor, mas se tiver muita variação? Se tiver muita variação, ele não vai fazer pergunta similar a isso que eu vou te mostrar aqui, tá bom? O que eu quero que vocês guardem dessa estrutura? Nesse modelo aqui, ó, perceba que ele sempre está cortando o eixo X no ponto 1. Ou seja, para esse modelo, o teu gráfico passa pelo ponto 1 no x e 0 no y. Professor, por que ele sempre vai passar nesse ponto? Porque, na verdade, este ponto é a raiz da nossa função. Vou até anotar aqui, ó. Isso aqui é a raiz da nossa função. Quem que é a raiz mesmo? A gente já viu isso. É o ponto que corta o eixo X. Por isso que eu estou destacando ele aqui, ó. Tem um nome especial. E como que a gente acha a raiz de qualquer função? Basta igualar a função a 0. Então, olha o detalhe aqui, ó. Se eu igualar isto aqui a 0, fica uma base elevado a 0.
toda a base elevada a zero dá 1. Então, no modelo inicial, é assim que vai cortar o eixo x, no ponto 1. Mas agora guarde que, para achar o ponto que corta o eixo x, qualquer expressão logarítmica que apareça na forma de função, tu iguala a zero. Não esqueça disso, tá bom? Isso é um ponto extremamente importante. O eixo y, a gente já viu, ele não vai cortar, tá bom? Professor, por que ele não corta o eixo y? Porque a gente tem, vamos anotar aqui, ó, a tal da reta assíntota. Esta reta assíntota, ela é exatamente o nosso eixo y, que tem por equação x igual a zero. Professor, por que tem por equação x igual a zero? Porque todo ponto que está em cima do eixo y, o x vale zero, beleza? Reta assíntota para este modelo que está no quadro, f de x igual a logaritmo de x na base a. Essa reta assíntota é aquela reta que limita o teu gráfico, portanto, isso tem a ver com o domínio. Veja aqui, ó, o limite é o x igual a zero. Então, vamos guardar que o domínio da nossa função passa a ser assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero. Ou, se quiser escrever, o domínio passa a ser todos os reais positivos. Como que representa isso? Um maisinho aqui e vai colocar um asterisco para excluir o zero, porque é apenas valor positivo. Qual que é a importância disso? A importância disso é agora fazer uma relação com a nossa imagem. A imagem desta função, ela vai ser o quê? Para baixo vai embora infinito, para cima vai embora infinito. Aqui, ó, para cima vai embora infinito, para baixo vai embora infinito. Ou seja, a imagem, ela passa a ser todos os reais. Quando a imagem de uma função passa a ser todos os reais, ela coincide também com o contradomínio, que passa a ser também todos os reais. E aí vem algo bastante importante. Por quê? Quando a gente tem uma função que a imagem é igual ao contradomínio, lembra o nome dela? Perfeita resposta. Ela passa a ser uma função sobrejetora. E olha o bacana agora. Essa função, tu já descobriu que ela é sobrejetora. Lembra dessas definições? Tinha um outro nome. Lembra qual que era o nome? Isso mesmo, injetora. Uma função injetora é o quê? É aquela função onde cada resultado da imagem é diferente do outro. Domínios diferentes geram imagens diferentes. E tu comprova aqui, ó. Quando tu foi fazendo o gráfico, tu tá percebendo que para cada x que tu joga, dá um resultado diferente. Então, esta função passa a ser uma função também chamada de função injetora. Ah, professor, estou lembrando de uma coisa. Perfeito, eu sei que tu lembrou. Quando a função ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ótima resposta, eu estou ouvindo daqui, que sintonia massa. Ela passa a ser uma função bijetora. Meu Deus, quanta informação! Mas aí tem um detalhe importante que tu lembra. A função bijetora é aquela função que admite o quê? Admite inversa. Perfeita a tua resposta. Então, olha o que eu quero que tu guarde. Que esta função f de x igual a logaritmo de x numa base a, ela tem uma inversa. E quem vai ser a inversa dela? A inversa dela passa a ser a exponencial a elevado a x. Fique bem esperto com isso, que a prova pode fazer referência entre essas duas. Inclusive, é por isso que em aulas anteriores a gente estava trabalhando com logaritmo e no meio de uma aplicação de logaritmo a gente trabalhou com exponencial ou vice-versa. Volte e meia isso aparece, tanto que na definição de log e deriva de potência são estruturas que estão muito, mas muito relacionadas, tá bom? Para a gente finalizar a minha explicação antes de passar o teu desafio, eu quero que tu entenda o seguinte, eu gostaria inclusive que tu pegasse ela de exponencial, de função no caso que a gente teve, e comparasse com essa aqui. Lembra do gráfico da função exponencial? Ó, aqui é a curva logarítmica.
Onde estaria a curva exponencial? Quem lembra dela mesmo? Ela é uma curva que viria mais ou menos por aqui assim, ó. Deixa eu fazer um esboço, só um esboço, beleza? Ó, mas é uma curva que viria mais ou menos por aqui assim. A tua reta assíntota tá o eixo X, ou seja, aqui é o eixo Y, ó, inverteu. Lembra que, ó, o domínio dela, ele não tem restrição. O domínio dela, ó, vai totalmente para lá e totalmente para cá. O domínio seriam todos os reais. E nesse caso, a imagem são todos os reais. Lembra que a imagem dela, ó, é só parte positiva. E aqui o domínio é só parte positiva. Então, uma está invertendo a condição da outra. Por isso que são funções inversas. Fica esperto com isso, tá bom? Toda a definição baseada em cima do modelo básico. Mas como eu falei, a prova pode trazer outras coisas. E aí vai ficar por conta do teu desafio. Deixa eu me abaixar aqui, quadro montadinho, bonitinho. Quem quiser dar um print no quadro aí, dá um print na tua imagem para ter tudo bem anotado. E agora eu vou apagar para a gente ir para o desafio desta aula. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, desafio da aula de logaritmo. O que eu quero que vocês calculem, o que eu quero que vocês encontrem. Vamos lá, este desafio, ele será para que vocês encontrem o domínio da função. Domínio, escrevi certo? Sim, escrevi. E a função que vai ser dada para vocês vai ser a seguinte: f de x igual a logaritmo. Vamos colocar uma base 3 aqui que não vai interferir, mas aqui, ó, x² menos 5x mais 6. Um detalhe bem diferente. Precisa construir o gráfico? Não, não precisa. Eu quero que tu avalie o domínio, ok? Lá do início da aula, o domínio. Porque normalmente quando o cara pede gráfico vai ser muito similar a esse. E se alguém tentar fazer isso aqui vai dar uma loucura total. Vai ser algo bem diferente, tá bom? Não esqueça, vai mandar pra mim um direct lá na Estrada com os Profs e eu respondo pra vocês, beleza? Ótima não, né? Ótimo estudo pra vocês e até a nossa próxima aula. Falou, galera, um abraço!